Mais um dia estamos aqui trazendo novidades e hoje eu tô com uma convidada esplêndida. Conheci ela alguns anos atrás. Na época que eu a conheci, ela era mãe, ainda é, né, mãe, mas ela era apenas mãe naquela época, de duas preciosidades. E hoje ela se encontra de uma outra maneira. Além de mãe, empresária, dona do seu próprio negócio. E hoje a gente veio falar sobre esse assunto. Querida Fernanda Saba, muito prazer receber você aqui no nosso espaço. Que muitas mulheres possam conhecer a sua história. Vamos contar um pouco sobre essa sua nova carreira? Sim, prazer, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui junto à Femi, junto com você, uma amiga de alguns anos já. Verdade. Daphne, quando eu resolvi voltar a trabalhar, eu queria ter uma profissão que fosse um pouco mais flexível de horário, uma vez que já estava morando aqui em Niterói, de volta, e com duas crianças pequenas, e foi quando eu resolvi entrar pela área de seguros mesmo, porque eu já tinha feito, eu trabalhava com resseguro, já tinha feito administração com ênfase em seguro, mas o seguro em si eu não trabalhava. Então eu entrei no curso, fiz aquele curso longo, passei e montei minha corretora. Hoje eu trabalho com o seguro e tenho um grande interesse que as pessoas conheçam o que é o seguro de verdade, porque eu, apesar de trabalhar nesse mercado, não conhecia a fundo, não sabia das necessidades, não tinha noção do quanto a gente pode se sentir protegido com uma apólice de seguro. Isso é muito bacana. Inclusive, né, quando a gente se reencontrou agora há pouco tempo, eu falei para Fernanda, eu desde sempre, quando eu tive o EGA, eu sempre pensei nele, eu preciso deixar alguma coisa pro meu filho. E a gente só vive o dia de hoje, né? Sim. Então a gente não sabe amanhã como vai estar. Então, há muitos anos atrás, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um seguro de vida e direcioná-lo para o meu filho, né? Para deixar ele realmente seguro de alguma coisa, se algo acontecesse comigo. E aí, quando eu estava conversando com a Fernanda sobre esse tema de seguro, ela me falou uma frase que eu achei super, ultra, mega interessante, que é a questão do risco possível, porém sem data. Né? É um risco possível, porém sem data, e é real isso, né? Há anos eu já pago meu seguro de vida, né? E pensando no EGA, né? Mas essa frase ela veio a calhar. E é exatamente isso, né? O seguro é isso, né? Ele tem que ser possível, tem que ser um evento possível, ele tem que ser incerto, não pode ter acontecido, e futuro, né? Então, futuro não pode ter acontecido e incerto. Então, assim, isso daí é a base do seguro. E a grande verdade é que a gente ainda não tem essa cultura, sabe? Brasileiro não tem a cultura de pensar sobre isso. A gente acha que é um custo. E a nossa cultura é muito voltada para um seguro de carro, entendeu? Porque é onde você realmente sente o risco. Só que ele é um dos seguros mais caros, por ter uma probabilidade maior de algo acontecer. E é o mais procurado, e às vezes, óbvio, a pessoa quando conhece o seguro de automóvel, ela acha que todos os outros vão ser assim. E para nós mulheres, por exemplo, você falou do seguro de vida para o Egan, e agora a Teodora, mas ele não serve só para isso. A base dele é isso, é a morte, né? Seja ela natural, seja ela acidental, é a base. Mas o seguro de vida ele tem N outras coberturas que é para o próprio segurado. Então, para nós, né, homem ou mulher, você tem a questão da doença grave, né? Você descobriu um câncer. Se você contratou essa cobertura, você tem um valor a ser indenizado. Se você sofreu um acidente que te deixou inválido permanentemente, seja por um período pequeno, ou seja por um período longo, seja, né, ele eterno, você tem também essa cobertura. Para quem é autônomo, por exemplo, você pode contratar diária por incapacidade temporária. O período que você fica, que seria aquele auxílio, né, do INSS, quando você é autônomo, você não tem.
E no seguro de vida, você pode contratar aquilo dali. É claro que você vai colocando coberturas e é um seguro que ele vai se moldando para aquela pessoa. Então, ele é feito para a sua necessidade, de acordo com as suas possibilidades, você vai analisando. Então, assim, ele é de extrema importância. E hoje, nós mulheres, principalmente, a gente se tornou também, né, responsável financeira do lar. Muitas vezes até tendo marido em casa ou não tendo. Mas muitas vezes o nosso salário, o nosso recurso, ele se tornou importante para a nossa vida, para a vida familiar. E é importante a gente pensar sobre isso. Aqui na comunidade a gente conversa muito sobre essa questão de independência financeira, sempre respeitando o espaço do outro, é claro, evidentemente. Nós não estamos aqui para competir com os nossos, né, maridos, cônjuges. Pelo contrário, a gente sabe que a gente nasceu para somar. E se existe essa possibilidade, por que não, né? E essa, realmente o que você falou, eu compreendo, né? Esse perfil de você ter saído da CLT, ficou um tempo só como mãe, e depois quando você quis retornar para o mercado de trabalho, você entendeu que você precisava de um tempo maior com as suas filhas e só teria isso a partir da abertura da sua empresa. Sim. E você voltar para o mercado que já te atendia, porém de maneira diferente. Exatamente. Isso é interessante, porque é como se eu olhasse para você e eu visse assim, caramba, ela está se reinventando dentro do que ela já sabe. Uhum. Isso é muito importante. Às vezes, as mulheres, elas me perguntam, mas o que eu posso fazer? Eu sempre digo, faça o que você faz melhor. E olhando para você nesse seu percurso, eu vejo que você buscou o que você faz melhor. E o que você faz melhor? Você entende muito bem sobre a área do seguro. Sim. E você hoje transforma a vida de outras pessoas através disso, do seu conhecimento. Né? Sim, sim, porque eu vejo pessoas próximas a mim, né? Você vê que não entende ou não conhece, entende? É um assunto que não é ensinado, né? Às vezes, assim, quem trabalha, ele vai ali só para vender e ele não explica o que vem a ser aquilo dali. Ele não explica as coberturas, ele não mostra para o cliente tudo que ele tem direito ali dentro. Por exemplo, eu falei do seguro de vida sobre coberturas, claro que tem outras coberturas, mas você pode ter também a assistência residencial, uma básica. Dentro do meu seguro de vida, eu tenho direito, porque eu botei essa assistência, eu tenho direito a chaveiro, a eletricista para minha casa, que faz um diferencial, entendeu? É um seguro de vida que você agregou um outro assunto. Eu tenho uma assistência pet, que meu bichinho teve um acidente e aí eu preciso que ele passe por uma cirurgia, então eu não tenho o plano de saúde do meu bichinho, mas dentro do meu seguro de vida eu contratei, então vai ter um limite ali para você, no caso de acidente, você ter um recurso extra, entendeu? Que te ajude, às vezes não vai pagar tudo, mas vai te ajudar bastante naquele momento que você não estava prevendo. Exatamente, você não tem uma caixinha guardada ali, uma poupança para aquilo, entendeu? Exatamente. Então, assim, você tem N possibilidades. E a grande verdade é que o mais interessante é você conversar com a pessoa, conhecer aquela pessoa para poder oferecer a ela, ou pelo menos deixar ela ciente de tudo que ela pode ter para um momento de imprevisto. Sim. Entendeu? Num momento, porque o seguro, infelizmente, quando ele é usado, ele não é usado num momento bom. Sim. Né? Ele é usado, seja por uma doença, seja por uma batida, seja por um incêndio, né? Seja porque o bichinho ficou doente ou morreu. Ele não é... Ele é algo que vai te auxiliar no momento ruim. Mas quando você não tem esse momento ruim, é ainda pior. Ele, na verdade, ele vem para amenizar, né? Você transfere, sabe? É uma transferência. Entendi. Eu transfiro aquele prejuízo para a seguradora, uma vez que eu contratei esse seguro ali atrás. No momento que eu contratei um seguro específico, né? E se acontecer aquilo, para que serve o seguro, eu já transferi, eu paguei um valorzinho menor para aquilo dali. Então, a seguradora passou a ser responsável por aquilo. Eu gosto muito de matemática, né?
Então, quando você fala, eu paguei um valor menor para estar segura, eu entendo exatamente o que você está falando. É como se eu estivesse aqui num gráfico de pizza, né? Então, eu vou pagando pedacinho por pedacinho. Porque caso lá na frente aconteça alguma coisa, aquele pedaço gigante ou o inteiro, ele já está garantido. É assim que eu vejo o seguro na minha vida. Só que você pegou uma pizza, você não vai pagar o preço da pizza inteira parcelada. Não. A pizza inteira é o prejuízo que pode acontecer. Para que você tenha a garantia que se acontecer esse prejuízo da pizza inteira, você vai pagar uma fatia. Sim. Então você pagou uma fatia por algo que pode ou não pode acontecer. Mas se acontecer, vamos supor que a pizza tenha 10 pedaços. Os 9 pedaços serão pagos pela seguradora. Você só teve o prejuízo, entre aspas, de um. Você investiu o seu dinheiro em um para garantir os 10 pedaços inteiros. Então, né? É esse tipo de cultura que precisa ser disseminada. Precisa de forma que não seja vendida, seja explicada. A pessoa consiga perceber que é como se ela tivesse um pai rico o tempo inteiro do lado. Entendeu? Aquela segurança de que se algo me acontecer, eu tenho a segurança de alguém que vai me dar o suporte. Entendi. O seguro te dá essa segurança. E eu vejo que você gosta tanto desse assunto, que você trata com muita seriedade, inclusive cada cliente de uma forma diferente, humanizado, e que você trouxe o sobrenome da sua família, né? Sim. E a gente tem o logo da Saba Seguros. Eu vejo que você trata com muita seriedade esse assunto, tanto que você trouxe o sobrenome da sua família. Tem alguma coisa que você queira falar sobre trazer o sobrenome da sua família? Porque na verdade, o sobrenome ele veio, porque quando eu entrei no mercado de seguros, né, através do Resseguro, o sobrenome que a empresa que eu trabalhei buscou foi o Saba. Entende? E aí eu fiquei conhecida naquele grupo por Fernanda Saba. Então eu não consigo falar meus outros sobrenomes. Quando eu falo com qualquer pessoa, se tornou para mim Fernanda Saba. Então eu olhei e falei, eu vou entrar num outro nicho desse mercado de trabalho, né? Então eu estava num grupo, eu vou para um outro grupo que eles se completam. Eu vou trazer o meu nome, para que as pessoas tenham a referência de quem sou eu, né? Poxa, e a Fernanda, a Fernanda Saba, que trabalhava aqui, ali, agora ela está aqui, entende? Então veio disso, né? E claro que quando você faz alguma coisa, e eu acho que assim, o seguro, foi o que eu te falei, não é você vender por vender, mas é você vender pela necessidade daquela pessoa. Então você entender qual é a necessidade daquela pessoa e a partir dali você mostrar para ela o que pode ser bom para ela. Você tem uma responsabilidade. Entendeu? Não adianta eu vender para você um produto que não te atenda. Eu lembro que quando a gente conversou muito e Fernanda tá aqui desbloqueando totalmente, porque ela entende muito sobre o assunto, mas é uma novidade, né, nesse formato, passar essa informação nesse formato é uma novidade para você. E aí, quando você trouxe esse assunto para mim, você falou sobre responsabilidade civil familiar. Sim. Explica um pouco melhor o que seria essa responsabilidade civil familiar. Sim, a gente tem, por exemplo, um seguro residencial, né? No seguro residencial, a premissa dele ali é um incêndio. Você não consegue contratar um seguro residencial sem que tenha a cobertura de incêndio, ela é a mãe. Mas você tem outras coberturas, dano elétrico, vendaval e por aí vai. E uma delas é a responsabilidade civil familiar. Então, por exemplo, eu moro numa casa e eu tenho um cachorro. E o meu cachorro, alguém esqueceu o portão aberto, ou eu, ao abrir o portão para entrar com o carro, enfim, meu cachorro fugiu e mordeu alguém que passava na rua. Eu tenho responsabilidade com aquele ato do meu cachorro, né? O que vai acontecer? Eu tenho que dar respaldo para aquela vítima, porque fui eu que causei aquele dano a ela. E a responsabilidade civil familiar serve para isso. Ele te ampara naquele momento. Você
contratou essa cobertura, você vai ter aquele respaldo, você vai acionar a seguradora para fazer todo o trâmite junto a você com aquela pessoa, com a vítima, com um terceiro, né? É sempre com um terceiro, a responsabilidade civil ela é sempre para um terceiro, nunca é para a gente ou para um familiar nosso, tem que ser sempre para um terceiro. Então, assim, são casos que acontecem, né? Tinha muita época que as janelas naquela época não tinham muita grade, né? Não tinham aquela proteção para criança. Caía vaso de planta, entendeu? Estragava ou o apartamento de baixo, ou o carro, ou batia numa pessoa. Então, isso, a responsabilidade civil familiar, ela te atende nesse momento. São coisas que podem acontecer, mas que a gente não espera. Que a gente não imagina. E é barato, entendeu? É uma cobertura barata. Não é cara, porque a probabilidade de acontecer não é enorme. Mas há a possibilidade de acontecer, né? É possível de acontecer. Trazer exemplos, eu acho que fica mais fácil, e clarifica até melhor na mente da pessoa o que é possível dentro daquele tipo de seguro. Inclusive, você chegou a comentar comigo sobre 2 casos que foram reais, que aconteceram, né? De casos que a pessoa teve que acionar o seguro. Você pode contar pra gente sobre esses 2 casos de residência? Sim. Um foi de uma pessoa que não tinha seguro, né? Uma amiga que não tinha seguro na época. E ela esqueceu como a gente faz, né? Botou o telefone para carregar na tomada, tirou o aparelho do carregador, mas deixou a tomada ali, o carregador na tomada, e foi tomar banho. E aí deu um curto naquela tomada, incendiou a sala, começou um incêndio na sala e ela estava tomando banho. Quando ela saiu, ela viu tudo aquilo, obviamente que foi lá, conseguiu controlar o fogo, chamou o porteiro e tudo mais, mas a sala dela teve o prejuízo, porque o fogo ele se alastra rápido, além de se alastrar rápido tem a fumaça, que entra, o calor, que as coisas que são mais de plástico derretem com mais facilidade, as roupas que estavam no outro cômodo ficaram com cheiro, enfim. E não satisfeito, o fogo suja também a casa dos outros, né? De um vizinho que é um terceiro. E aí o que aconteceu? Ela precisou não só cuidar do apartamento dela, mas também do vizinho. E quando você não tem seguro, a sua prioridade para consertar, se você não tiver condições financeiras para fazer todo ele, vai ser do terceiro primeiro. Depois vem o seu. E ali foi uma coisa assim, que você olha e fala, nossa, se eu pagasse R$600 por ano, parcelado em 10 de 60, eu estaria coberta para isso, não desembolsaria nem R$1 para aquilo dali. Entendeu? É porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas pode acontecer. E aí naquele dia que a gente conversou, você falou da chapinha do cabelo, né? A chapinha do cabelo, o secador, sabe? Um outro episódio que eu tive, que foi de residencial, mas nesse caso a pessoa tinha seguro, foi a coifa. Uma senhora tinha feito uma reforma já há alguns anos na cozinha dela, mas a parte elétrica, que a gente não conhece, não foi feita direito. E ela não sabia, obviamente, ela pagou para que fosse feito. E aí a coifa deu um curto e ela está conversando, era uma senhorinha, conversando com a amiga na sala e está escutando todo mundo gritar fogo, fogo, fogo. E quando ela descobriu, era na casa dela. Ela na sala e a cozinha pegando fogo. Então, claro que o porteiro também sobe com extintor, tem toda essa coisa, mas acabou com a cozinha dela, né? E aí ela recebeu a indenização de tudo, de troca de armário, né? Porque o armário que ela tinha, que era planejado, já não existia mais aquele modelo que ela queria, então ela trocou o armário inteiro da cozinha com valor. O fogo, né? A fumaça foi até o banheiro, né, social dela, e ela tinha papel de parede, então sujou o papel de parede inteiro, então ela teve que trocar o papel de parede, ela teve que lavar o sofá, lavar tapete, isso tudo foi coberto. Que bacana, né? Então, assim, e pago à vista. Você trouxe 2 exemplos de pessoas, sim, que agiram de maneiras distintas, sim, né?
Uma que não tinha seguro e que teve que arcar com todo o prejuízo dela e de terceiros. E uma outra que Tinha o ocasionalmente aconteceu também um curto, não culpa dela, claro, evidentemente, mas tinha seguro e teve toda a cobertura, né? Sim, as duas passaram por uma situação horrorosa, só que tiveram um final diferente, né? Esse é o risco possível, porém sem data. Que não tinha data. Porque você só faz seguro pra frente, né? Uhum. Pra trás nenhuma seguradora vai fazer, né? Vou chegar, já tá com um incêndio na sua casa, eu vou fazer seguro pra você. Não faz então, sentido. Então tem que ser futuro e incerto. Mas, e você cuidar do bem, né? Não pode ser igual, né, lá atrás, há muito tempo atrás, que as pessoas, eu tenho seguro, deixa o carro aí aberto, não tem problema. Não é assim, né? Você tem que cuidar como se fosse seu, entendeu? Mas você tem a segurança. É para evitar essa perda grande, né? E é sempre, Daphne, geralmente é quando você não pode. É muito difícil. Aí a pessoa aí olha não e fala pode, que... porque você já está num prejuízo financeiro, tipo, eu já estou passando por uma fase horrorosa na minha vida. Ou não pode, porque o dinheiro que você está guardando, você estava guardando para fazer uma viagem, ou para você fazer qualquer coisa. Ninguém está guardando dinheiro por causa de um incêndio. Ninguém. Então, assim, mesmo que você tenha o dinheiro guardado, você olha e fala, meu Deus. É aquele momento que a gente reflete assim, né? Tá tudo dando errado na minha vida. Até aquele dinheiro que eu guardei pra viagem eu não vou poder usar porque eu vou ter que pagar um imprevisto. E quando você tem que pagar o de terceiro? Deus seja louvado. Você nem usa o dinheiro. Porque assim, se você paga o da sua casa, você ainda pode olhar e falar assim, pelo menos eu mudei, já queria trocar mesmo a decoração. Mas e quando você paga o do terceiro? Você fala, nem uso isso. Então, falando de cultura, né, de seguro, a gente conversou também sobre criar uma cesta de produtos possíveis, né? E a gente chegou a conversar sobre isso. O que eu criaria, né? O que eu poderia me cercar nisso, né? E a gente conversou sobre a questão do seguro de vida. Sim. Até quanto eu posso pagar por mês, ou o mínimo que eu posso pagar. Até quanto é difícil, né? O mínimo. É porque o seguro de vida, ele vai muito no perfil daquela pessoa. Uhum. Assim como o seguro de carro, é um perfil. Então, assim, depende da idade, né? Depende do tipo, do estilo de vida daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa esportista que gosta de fazer alpinismo, o valor vai ser totalmente diferente. Uhum. Uma morte acidental para ele vai ser totalmente diferente do que é para mim, porque o que eu faço de arriscado? Eu ando de carro e sou pedestre. Ponto. Né? Qual é a probabilidade de eu morrer de acidente? É quase nula. Agora, um alpinista, né? É tremenda. Então, assim, é no perfil. Mas, assim, a gente, considerando mortais aqui, que é a maioria, uns 100 e pouco, você consegue fazer um seguro de vida por mês. Você consegue fazer um seguro de vida, principalmente no foco mulher, né? Você consegue colocando algumas coberturas, colocando as assistências. Tudo vai depender muito da idade. Quanto mais velha nós ficarmos, mais caro é o seguro. Por quê? Porque é a maior probabilidade da gente chegar no momento de vir a falecer. Sim. Né? Assim como o plano de saúde. Quanto mais velho, maior a probabilidade de você usar aquele plano, né? Com maior frequência. Então, ele vai ficando mais caro. Então, é a mesma coisa. Mas, assim, eu acho que o ideal, se a gente for parar para analisar onde está a maioria dos nossos riscos, seria o quê? Uma casa, né? Então, seguro residencial... porque seguro de vida. O seguro residencial, ele vai te indenizar o que você precisa fazer de estrutura, de reconstrução de estrutura e de reposição do que você tem dentro da sua casa. Entendi. Então, assim, meu sofá, minha geladeira, no caso dessa senhora que eu falei, foi o fogão, foi a cozinha, teve que trocar fogão, armários. Então, não pagou só a pintura da cozinha, pagou os bens que estão ali dentro. E no residencial ainda tem a questão das assistências, que são mais amplas, né? Para quem mora em casa, geralmente tem limpeza de calha, limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa de gordura. Sim. Entendeu? Coisas que a gente acaba pagando, conserto de eletrodoméstico. Na pandemia, o que mais teve foi pessoas mobiliando a casa. E arrumando a casa. É verdade. Porque todo mundo ficou em casa.
E aí, no que todo mundo ficou em casa, Começou eletrodoméstico deu problema para todo mundo, porque a utilização de um forno de micro-ondas nunca foi tão grande, né? É verdade. Então, dava problema. Então, as pessoas usaram bastante aquilo dali. Houve uma procura muito grande por 2 seguros, né? Foi o residencial e foi o Vida. Foram 2 seguros que ficaram em evidência. Porque o Vida, porque de fato muitas famílias, e não só aquele núcleo de família, mas quem está em volta daquela família, que viu um responsável financeiro da noite para o dia não estar mais aqui. Uhum. Então, isso fez o mundo, né, parar para pensar na necessidade. Então, ficou mais fácil para você falar, porque antigamente era, seguro de vida, pelo amor de Deus, eu vou pensar em morrer. Por que pensar em morrer? Se eu morrer, morri, que se dane quem ficar, que se virem. Mas ali não é assim. Eu acho que a gente começou a olhar assim, nós somos mais vulneráveis, né? Então Sim. a gente precisa se prevenir, né? E inclusive a gente conversou sobre a questão da previdência privada, né? E você trouxe um assunto que eu converso muito com elas, que é a questão do INSS. Sim. Né? Que quem está pagando o INSS hoje, na verdade, está pagando para quem está aposentado. Exatamente. O nosso INSS, ele não é feito para a poupança do pagador. A gente paga para os que já estão aposentados e para os que já são pensionistas. Então, a gente paga aqui. Todo mundo que paga hoje, paga para quem já está usando, para quem já está recolhendo. A nossa aposentadoria, né? E aí eu vou fingir que eu sou CLT, ela só vai vir se tiver alguém pagando para mim. Porque provavelmente quando chegar meu momento, né, o que eu botei ali já foi usado por quem precisou. E aí precisa lá. E hoje a cultura é muito grande de não CLT. Então a probabilidade de não haver um fundo pra gente é muito grande. Fora que antigamente as pessoas faleciam com menor idade. Verdade. Hoje a longevidade está muito maior. Então, antigamente, aquele valor, ele ia para a pessoa até 60 e pouquinho. Hoje, 60 anos, a gente está quase tendo filho ainda, né? Vê Cláudia Raia. Então, assim, engravidando e a vida está ótima. Então, a gente tem muito mais tempo que aquela pessoa aposentada recebe. E aí, se o aposentado vem a falecer, a pensionista ou o pensionista continua por um bom tempo recebendo. Então, quer dizer, precisa ter essa reanálise, essa mexida que a gente tanto se assusta quando fala, é necessário. Mas a gente tem a previdência privada. E a previdência privada é o quê? Eu coloco um valor ali, mensalmente, para mim. Para quando eu chegar naquela idade que eu estipulei, eu tenha um fundo para mim, uma reserva minha. Não é de mais ninguém, é minha, é para mim. Aconteceu um imprevisto e eu preciso do dinheiro, eu posso sacar. É meu, eu posso sacar 100% daquilo ali, totalmente. Zero a minha previdência e na frente eu vejo como é que eu faço, mas eu tenho esse direito de sacar. Que no INSS a gente não tem, né? Sim. A gente não tem por quê? Porque a gente não está fazendo caixa pra gente, né? Como é que você vai sacar uma coisa que está sendo usada? Você não tem como. Então, assim, é uma forma bem fácil de se compreender, né? Então, é necessário. Faz o seu caixinha, entendeu? Aplica o seu caixinha conforme a sua disposição de aplicação. Eu, por exemplo, sou conservadora, entendeu? Esse negócio... Tem gente que é arrojado, tem gente que é moderado, né? Faz um investimento mais na bolsa, mais... Eu não, eu sou conservadora, guarda aqui, não quero pensar... Eu deveria pulverizar, como Sim. Todo mundo, bota um pouquinho no conservador, bota um pouquinho, mas eu ainda não conseguia, entendeu? Eu preciso ter mais aquelas aulas de investimento para poder me familiarizar. Mas a grande verdade é que a previdência, ela é extremamente necessária, principalmente para a nossa geração e as gerações novas. Eu concordo com você e eu preciso revelar que eu já tenho a minha previdência privada há 10 anos. Olha isso! Há 10 anos. Há 10 anos eu já contribuo para a minha previdência privada e preciso dizer outra coisa. Na pandemia, eu tive um corte de 30%, porque eu ainda era CLT, então eu tive um corte de 30% no meu pagamento, que me acarretou, assim... uma despesa muito grande, eu ainda tinha uma despesa muito grande, não estava recebendo
o valor total do meu salário, porque eu estava 100% home office. Então, eu tive essa diminuição de 30% no meu pagamento. E o que me segurou na pandemia foi exatamente o resgate parcial da minha previdência privada. Ou seja, mesmo contribuindo com o INSS todos os meses, porque eu ainda era CLT, né? Então, a empresa come aquele valor de INSS todos os meses. Mas o que me segurou na pandemia foi o resgate parcial que eu fiz da minha previdência privada. Sim, daquele fundo de reserva que você fez para você. Exatamente. Que é óbvio que você sabe que agora ou você repõe esse montante que você precisou tirar para que ela continue fluindo com o que você tinha feito de planejamento, ou você sabe que mais à frente ela vai estar um pouco menor do que você planejou por conta daquilo dali. Mas também existe essa flexibilidade de você um mês estar melhor e poder fazer um aporte maior, um aporte único, entendeu? Sim. Você tem essas facilidades. E como é que funciona? Ainda tem você vindo, caso eu venha a falecer, esse montante vai para o beneficiário que você indicou. Se você não indicar, vai para herdeiro legal. Sim. Entendeu? Então, ele tá ali. Isso não entra em inventário, né? Ou entra? Eu tenho essa dúvida. Não. Previdência, eu acho que não. Seguro de vida, eu te falo que 100% não. Seguro de vida não entra em inventário. Você deu toda a entrada, 30 dias, entregando toda a documentação, em 30 dias, a seguradora vai lá e te indeniza o capital segurado. Agora, previdência... Então, isso significa que com R$200 eu consigo ter uma previdência privada, um seguro de vida e um seguro residencial. Sim, dependendo dos moldes da pessoa, sim. Você pode fazer uma previdência, começar uma previdência de R$50 todo mês. Vou tirar uma caixinha de R$50 todo mês. Vou pedir para debitar da minha conta, para eu nem ver. Bateu o meu salário, tira 50. Pronto, não enxergo ele. Se hoje, então, eu pego R$200... eu consigo ter essa cesta com 3 seguros. Sim. E aí eu vou estar trazendo a segurança para mim, eu vou estar trazendo a segurança para minha família e para um possível risco, sem previsão, sem data para acontecer. Pois é. Você falou, minha família, inclusive, vamos supor, né? Eu falei da responsabilidade civil. Uhum. Você tem o Egan, menino, chutou uma bola, quebrou o vidro do vizinho, responsabilidade civil familiar. É verdade. E isso é fato, acontece muito. Facilmente. Jogou bola na rua, quebrou o vidro do carro, responsabilidade civil familiar. Não tem esse negócio hoje em dia de sair correndo e se esconder, não, porque tem câmera em tudo quanto é lugar. Tem gente filmando você a todo momento. Exatamente. Tem o vizinho olhando, que está com a câmera também para tirar foto. Responsabilidade civil. Outra coisa também que aumentou muito na pandemia foram as pessoas que não têm filhos, né? As pessoas adquiriram pets. Sim. Né? Muita gente morando sozinha, se sentindo sozinho, acabou adquirindo pet. Aí tem uma modalidade que você chegou a comentar comigo, né? Sobre o plano para pet, né? Tem um plano de saúde para pet que você paga... O plano básico é R$70 mensais, né? E você tem ali vacinas obrigatórias, consultas, emergência. A cirurgia você tem que estar num plano um pouco mais caro, de 130 por mês, 129, por aí. Mas nesse básico você já tem bastante coisa. Por exemplo, tive também um episódio que o cachorro comeu, né? A família esqueceu o remédio. Uhum. Fora, e era um remédio tarja preta e etc. E um filhotinho foi lá e comeu o remédio. Quando eles viram, o cachorro estava passando mal. Eles não tinham o seguro do pet, foram lá, gastaram R$1.500 no tratamento. Aí eu tenho um outro que o cachorro correndo no quintal, rasgou um pedaço da pele num prego que estava do lado de fora. Tinha o plano de saúde, foi lá, fez o ponto, tomou o ponto e não teve custo. O custo foi do plano de saúde. Então, assim, é muito você pesar realmente, né? É como um plano de saúde pra gente. E assim, hoje a gente tem muito bichinho que tem problema, alergia, problema de pele, entende? E aí a pessoa vive no veterinário. Gastando dinheiro, né? Tem uma frequência enorme de veterinário, entendeu? Aí soma com vacina.
Né? Soma que quando você leva na emergência é muito mais caro do que quando você marca só a consulta. Uma consulta de rotina é como a nossa. Se a gente for num médico para fazer a consulta, é um preço. Se você for dar emergência no hospital, é outro. A consulta é muito mais cara. Não, eu preciso revelar uma coisa aqui. Eu estive num evento de investidores ano passado e uma das empresas que mais cresceu o valuation dela no ano passado foi a empresa voltada para pet. Ou seja, o quantitativo de pessoas que investem realmente para os seus pets cresceu demais. Sim. Então, vale muito a pena você hoje em dia, você que gosta de animal, você fazer um plano de saúde desse para o seu pet, né? Exatamente para isso, para prevenir qualquer tipo de risco e ainda ter direito a outras coisas, né? Como consulta a um veterinário, vacinas. E a vacina em casa, muitas vezes em casa. Você pode pedir para que venham à sua residência para dar vacina para o bichinho, entendeu? Que bacana. Então para cachorro e gato, né? Não estamos falando de outros tipos de animais, tá? Mas o plano de saúde hoje voltado para cão e gato tá ali, tá palpável, sabe? Para quem tem, e para quem tem mais de um, vai ganhando aquele desconto progressivo, né? Tem mais um, ganha 10%, tem mais dois, então são 3 no total, ganha 20%. Então você tem um desconto progressivo e faz uma diferença muito grande. Aqui a gente tem um público de mulher bem notente, então eu queria que você falasse um pouco para elas sobre um seguro voltado só para mulher, que eu sei que existe, inclusive eu tenho um, que é o seguro Vida Mulher. No Vida Mulher, você tem coberturas próprias para a mulher. Né? Então, por exemplo, uma cobertura de doenças graves que deu câncer no útero, está incluído ali a doença. Entende? Você tem essa questão que é básica para todo mundo, mas que hoje a mulher, por se tornar muito responsável financeira, ela está ali para os filhos, né? Para deixar um suporte financeiro para os filhos. Você tem a questão das assistências do lar, até motorista amigo você pode colocar ali dentro. É claro que não é uma coisa que você tem uma utilização o tempo inteiro, tem um limite de usar, mas também você não tem a necessidade o tempo inteiro. A questão da residência, de ter esse suporte de uma pessoa para arrumar. Eu, por exemplo, não sei arrumar nada, eu não sei, eu troco lâmpada, né? Mas eu não sei mexer em nada. Deu curto ali no interruptor, eu não sei mexer, eu paro de usar e chamo alguém para consertar, entendeu? Para desentupir uma pia, né, que não está conseguindo fazer aquela... Tudo isso você limpar tá ali a caixa dentro, d'água. Limpar a caixa d'água. Agora, o seguro de vida, ele tem essas coisas para autônoma. Você ter essa diária por incapacidade. Aconteceu alguma coisa que realmente eu estou impossibilitada de trabalhar. Eu vou apresentar o laudo para a seguradora e a partir de X dias, igual o INSS, eu vou começar a receber uma diária, como se fosse uma diária enquanto eu ainda não volto, até um limite. Igualzinho o INSS. O que é mas maravilhoso. quem é autônomo não tem INSS. Não tem. Então você tem como contratar isso para você. Sabe? Você tem como criar esse respaldo para você. Você não precisa ser CLT para ter. Entende? Então o que a gente é obrigado a pagar na carteira, você falou, debitou ali do meu contrato, do meu contra-cheque, o valor X. É só você pensar a mesma coisa. Todo mês X vai para o meu seguro, que vai englobar milhões de coisas, como se eu fosse obrigada a pagar. Isso é um planejamento, né? Você faz um planejamento. Eu, por exemplo, fiz o meu planejamento de previdência há 10 anos atrás. E junto com a previdência já incluí o seguro de vida. Então, há 10 anos atrás eu comecei a pagar a previdência. Há 10 anos atrás eu comecei a pagar o meu seguro de vida. Mas isso não significa que a pessoa não possa fazer hoje. A pessoa pode fazer hoje. Inclusive, eu ia até te perguntar isso. Hoje minha vida é outra, né? Hoje eu não sou mais CLT, hoje eu sou autônoma, né? Por conta própria. Se eu quiser modificar meu seguro, eu posso. De acordo com a vida que eu levo hoje. Modificar o seu seguro de vida? Você pode contratar um outro. Com as coberturas que adequam mais a você hoje. Entendi. Entendeu? Você pode pegar ele. Agora, por exemplo, você tem na comunidade
diversas empreendedoras. Sim. Né? Essas empreendedoras, elas podem ser acionadas civilmente por ou falha, ou porque o cliente delas entende que foi uma falha no trabalho. Uhum. Você tem como ter uma apólice de responsabilidade civil profissional. Por exemplo, uma advogada. Uma advogada, caso ela perca um prazo, caso ela cause um dano ao cliente, ou caso o cliente ache isso, ele vai acionar ela onde? Na justiça também. Dentista, médico, personal trainer, né? Tá todo mundo ali vulnerável a um cliente que de repente acha que teve um dano com aquele profissional. Uhum. Se esse profissional tem uma apólice de seguro de responsabilidade civil para a área dele, como autônomo, a seguradora estará junto com ele em todo esse processo, inclusive nas custas judiciais, em todo o processo. Se no final do processo for definido que aquele profissional realmente tem a culpa e deve indenizar aquela pessoa, a seguradora, até o limite do que foi contratado a ela, fará essa indenização. Então, a gente pode pensar assim, mas eu não vou fazer nada errado. Preciso dessa pólice porque eu não vou fazer nada errado. Mas você não precisa fazer, basta que achem que você fez. O direito do outro começa onde o meu acaba, né? Se acharem que eu fiz, vão me acionar. Eu vou ter que ir para a justiça para provar que eu não fiz. E eu vou ter custo. Uhum. E vamos supor que eu não consiga provar. Nem sempre a gente consegue provar. É verdade. Vamos supor que eu não consiga, eu não tenho respaldo. Então, eu, por exemplo, como corretora de seguros, na minha corretora, eu tenho uma apólice de responsabilidade civil para mim, para minha empresa. Que bacana. Eu contratei uma apólice para mim. Então, assim, o dentista, né? Eu tenho dentistas que eu fiz a apólice para eles, o seguro para eles de responsabilidade civil. Hoje em dia, que bota botox... Gente, a parte estética... Você precisa ter muito cuidado. É óbvio que tudo é precificado e analisado, né? A seguradora vai analisar qual é o seu nível de experiência. Isso tudo ela vai ver, né? Acabei de aprender a fazer botox, estou fazendo em todo mundo. Tudo vai ser analisado, né? Qual é o risco que você tem? Você está tocando num assunto até engraçado. Trágico, porém engraçado. Porque às vezes você busca uma profissional pelo preço. Sim. Não pela qualidade. E aí quando você vai nessa profissional que ela faz um procedimento em você e que não chega no resultado esperado, você fica insatisfeita, automaticamente você vai acionar a justiça. Né? E você pretende receber a indenização pelo que você já investiu naquilo ali, sim, né? Fora o dano, que muitas das vezes a pessoa tem dano na saúde, né? Exatamente, fora o dano. Então, médico, por exemplo, né? Cirurgião plástico, eles têm uma probabilidade enorme de serem acionados, né? E até mesmo de acontecer alguma coisa, sabe? E também é aquilo, basta o cliente achar. Pra gente, não é necessário. Você pode não ter feito nada. Basta acharem. Então, ali você está respaldado. Olha, seguradora, eu preciso que você esteja comigo, me dê esse suporte. E ela acompanha o processo inteiro. Você não vai fazer sozinho. Você não vai negociar nada. Ela vai estar com você o tempo inteiro para chegar. Por quê? Porque se tiver que pagar, é ela quem vai pagar. Caramba. Ela precisa estar acompanhando juntinho ali com você. Mas é um respaldo muito grande você ter todo o aparato de uma seguradora por trás, dos advogados. Entende? Sim. É totalmente diferente. Eu tô aqui ouvindo você e a cada hora que eu ouço alguma coisa que você está trazendo de novidade, eu penso assim, caramba, existe um mundo que a gente desconhece. Existe um mundo. E existem pessoas que estão dispostas a nos revelar tudo que é possível, né? E a Fernanda veio aqui hoje exatamente para isso, para nos ajudar a compreender o que pode ser feito dentro desse mundo que ela já entende, compreende, está ali sempre estudando, renovando há muito tempo, né?
Eu, por exemplo, não imaginava que eu poderia trazer esse tipo de seguro para minha empresa. Sim. Que Sim. isso é muito interessante, né? Porque a gente que trabalha com cliente, a gente sabe o quanto é difícil, né? Você trazer uma satisfação 100% para o cliente. Sim, sim. E muitas das vezes no contrato não tá ali, né? Respaldando isso, né? E aí você vai ter que ter todo um custo com advogado e tudo mais, e se for, vai ter que ter o custo de indenizar. Entende? Quando você contrata, você está transferindo para a seguradora, você vai estar junto com ela, mas está dividindo com ela aquela responsabilidade de se defender, de tudo. Sim. Então, assim, gente, é seguro para tudo. Daphne, tem seguro para tudo. Para tudo, para celular, para tudo. Isso é uma questão interessante, a questão do seguro para celular, né? Porque, infelizmente, né, somos vulneráveis. Sim, a ferramenta. Hoje em dia, celular é a nossa ferramenta. O meu celular, por exemplo, né? E eu acabei não falando, né? No residencial existe também seguro residencial que tem cobertura para celular. O meu é assim, né? Eu contratei um seguro residencial que tem cobertura para celular e eu já precisei usar. Porque o meu celular, eu deixei ele cair, né? Tava atravessando fora da faixa, com o sinal aberto, obviamente, né? Toda errada. E o meu celular caiu e eu fui chutando ele para chegar até o outro ponto, que eu falei, não tem como abaixar e pegar aqui. E aí ele deu problema, mas eu trabalho com o celular. Meu WhatsApp é o tempo inteiro, né? É a comunicação de hoje. Tem e-mail? Tem, mas a comunicação hoje é no WhatsApp. Sim. Né? Você manda arquivo, você faz tudo. Então, assim, eu levei o meu celular para assistência técnica e eles me falaram lá, olha, você vai ter que pagar tanto para consertar. E aí eu apresentei esse laudo para a seguradora. Olha, eu tive problema com o telefone, aqui está o dano, né? Tava tudo escrito ali, fotografias e tudo mais, e a seguradora me indenizou. Eu paguei lá o valor da franquia, deduziu o valor da franquia, e ela me indenizou, e com essa indenização eu comprei um outro telefone. Uhum. Entendeu? Então, assim, é necessário, assim, demais, entendeu? E por que, Fernanda? Existe só para celular. Existe um específico para celular. Por que eu, Fernanda, escolhi o residencial? Porque nesse residencial não está fazendo o seguro só do meu celular. Eu faço o meu celular, ou o celular da minha filha, ou de quem morar comigo. Que bacana. Então, assim, aconteceu com o meu, mas se tivesse acontecido com o dela, eu daria entrada com o celular dela. Então, quando eu fiz, né, o seguro só do meu aparelho, é só aquele. Uhum. Só aquele, minha casa nem está coberta. Mas quando eu fiz esse outro, além de eu ter a minha casa toda coberta, com todas essas assistências e tudo mais, ainda por cima eu tinha dois celulares. O que acontecesse primeiro ou até vários, né? Dependendo do valor, se ficar sobrando ainda valor na cobertura, ela tá ali, valendo. A gente está falando sobre telefone celular, mas essa cobertura aí do seguro residencial que cobriu o seu celular, também cobriria notebook? Notebook. Só notebook. Nossa, eu tive Celular um problema seríssimo notebook. com o notebook na pandemia, porque a empresa a qual eu prestava serviços na época, ela não disponibilizou o computador para eu trabalhar de casa. Eu tive que usar o meu pessoal. E o meu pessoal deu pane. Uhum. E aí eu lembro como se fosse ontem, o meu chefe da época falou assim, ué, se vira. E eu falei, ué, como assim se vira? E não tinha peça no mercado para poder consertar o meu notebook. Ou seja, se eu tivesse o seguro residencial, eu poderia comprar outro. Sim, você iria levar na assistência, a assistência iria dar lá o laudo todo, e a seguradora iria te indenizar o valor que estava ali para conserto. Sim. No meu caso, não era para eu comprar um novo, era para eu consertar. Só que a partir do momento que ela me dá a indenização, eu faço o que eu quiser com aquele valor. Entendi. Ao invés de eu consertar o meu aparelho, eu comprei um outro. Entendeu? Porque eu olhei e falei, poxa, o preço era muito equivalente. Então, ao invés de eu consertar, eu comprei um outro. No seu caso, se o valor fosse, você poderia escolher consertar ou comprar um outro, na compra de um outro ser parte daquilo dele. Aí você iria decidir aquilo dali, entendeu? É como no incêndio, vamos supor, voltando para o residencial, né? Porque a gente estava falando dele, mas assim, no incêndio,
Se eu vou comprar aquele, eu tenho um fogão simples. Na minha indenização foi pago o valor de um fogão simples, que era o que eu tinha. Mas se eu vou comprar outro simples, ou se eu resolvi comprar aquele mais top de linha e dar a diferença, não compete a seguradora. Para ela não importa, ela vai te indenizar em cima daquilo que seja equivalente ao que você tinha. Uhum. Se você vai aproveitar que deu problema para comprar outra coisa, não tem problema nenhum. Esse é um assunto muito interessante, porque a gente pode ficar aqui horas falando sobre vários exemplos, né? Eu tenho certeza que você tem clientes que já aconteceram N coisas, desde um simples conserto de telefone celular por alguma queda, algum descuido, a ações como essa que você falou, né? De dar um curto-circuito e a casa queimar. Mas objetivamente eu acredito que esse outro seguro da responsabilidade civil voltada para o lado profissional seja algo a se pensar a partir de agora, né? Sim, sim. É um mar que vale a pena nadar, né? É importante, é sério porque envolve sua carreira, né? É sério porque envolve o recurso da sua empresa, né? E vale muito a pena você se respaldar daquilo dali. Entendeu? Porque pode, dependendo da profissão ou do erro que for, pode acabar realmente, né? Pode manchar a sua imagem, pode tudo. E eu acho que você contar com profissionais que são qualificados, porque é de interesse deles também, provar a sua inocência. E aí, no caso de você ter que reconhecer que de fato você está errado, mas você ter um respaldo financeiro, para você é uma coisa assim... que não paga, entendeu? O valor que você paga de seguro para um momento que você precisa dele, você vê o quanto é importante. É uma paz, né? Uma paz garantida. Sim, a gente tem uma paz garantida. Exatamente. E o que você está trazendo é muito interessante. Exatamente isso. É uma cultura que precisa ser realinhada. Né? A cultura de você olhar para o seguro não como uma despesa, mas sim como algo, exatamente, como investimento, como algo que você está investindo e que vai te trazer um retorno se aquilo acontecer. Investir na sua segurança. Exatamente. Você está investindo na segurança do seu patrimônio, na segurança do patrimônio da sua família, né? É um investimento, é de fato um investimento. E essa cultura, assim, é o que quando a gente conversou, a minha intenção é 2023, 2024 e por aí vai, fazer com que mais pessoas conheçam e entendam do que significa aquilo ali, o que o seguro pode fazer por você, entendeu? O que pode fazer pela família, como é que realmente ele funciona. Sabe? Então é trazer que a pessoa perceba, entenda, compreenda, faça com que ela possa dormir tranquila, sabendo que de fato ela está colocando ao redor dela uma redoma, sabe? Um escudo para se proteger de coisas que podem acontecer e que ali vai desequilibrar totalmente, emocionalmente, financeiramente, sabe? Quando acontece, desequilibra. É verdade, é real. É real. Quando acontece, se torna muito real. E aí vem o remorso, né? Porque eu não tive. Então, assim, meu interesse é que as pessoas conheçam, entendam. Optar por fazer vai vir desse conhecimento. Ah, sim, porque aí a partir do momento que a gente já deu o conhecimento para a pessoa tem o direito da escolha, né? Sim. Mas ainda que não faça, sabe? No momento que ela escuta que aconteceu algo com alguém, ou com alguém que alguém, sabe? Ela já lembra. Opa, mas existe, peraí. Então, peraí, realmente existe. Sabe? Então, é trazer essa informação, é fazer as pessoas pensarem, é fazer as pessoas começarem a observar o redor, ver que realmente precisa. Não, esse é um assunto, eu acho que a gente precisa tratar com mais seriedade. Isso está dentro de planos, de planejamento, de projetos. É você entender que tudo pode acontecer a qualquer momento. Então, você se planejar, né? E aquele dinheiro todo mês investir justamente em algo que te assegure, né? Naquela importância
é um bem maior. A sua família é o seu bem Sim. maior. Né? Então, a paz, a tranquilidade de saber que você está segurado é muito importante. Eu acho que é isso. A gente precisa começar a colocar na balança quais são os seus valores, né? E eu sempre digo para elas, né, que eu tenho 3 objetivos muito claros na minha vida, que é a minha saúde, é a minha família e é o meu trabalho. Então, se hoje eu posso me assegurar com relação à minha saúde, me prevenir, eu vou fazer. Se hoje eu posso assegurar, prevenir a minha família, eu vou fazer. Se eu posso me assegurar e prevenir o meu trabalho, o meu serviço, o meu ganha-pão, eu vou fazer. Sim. Porque esses são os meus pilares, né? É minha saúde, é minha família e é o meu trabalho. E ninguém... e eu não vou mudar. Não vou mudar não vou inverter os valores. É muito claro isso para mim. Sim. Então, por isso achei importante trazer esse assunto, trazer o seu conhecimento para que mais pessoas entendam a importância de você pensar antes de acontecer. Sim. Prevenir. Melhor do que remediar. Já dizia, Mas, né? sim. Muito tempo atrás. Prevenir é melhor sim. que remediar. Agora eu vou te pedir encarecidamente, Fernanda, você que é mãe, mulher, empresária, deixa um recado para essas mulheres. O que você deixaria para elas agora? Olha, busquem a segurança de viver com equilíbrio. Poder saber que você está bem, você realmente planejou uma vida tranquila e que se alguma coisa vier de fora, você não vai ficar em desequilíbrio. Pensa, analisa, sabe? Se dá o direito de ficar em paz, tranquila, de olhar e falar assim, gente, o que eu tenho, realmente eu tenho, né? Muito difícil eu precisar vender ou qualquer coisa por um assunto que eu poderia ter resolvido. Então, assim, a gente tem que pensar, a gente tem sim que se resguardar e curtir, né? Curtir aqueles momentos de lazer com a tranquilidade. Isso é real. Sabe? Às vezes a pessoa tá com tanto problema que ela tá num lazer e ela não consegue estar ali, né? Não consegue. A cabeça tá em outro lugar. Exatamente, não consegue. É tanto problema que ela tem para resolver que a cabeça dela fica a mil. Isso é real. Hoje nós mulheres, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente é responsável por muita coisa. Então, não é mais só lar. Eu né? vou repetir a mesma coisa que eu já falei. Eu acho que é chato repetir, mas eu preciso repetir isso. Faça o que você faz de melhor. Se você não entende de seguro, procura a Fernanda Saba. Ela vai sentar com você, vai verificar suas necessidades, vai dizer para você o que é melhor naquele momento, para você poder se resguardar. Fernanda, como as pessoas encontram você? Então, eu tenho meu site, né? E tem meu WhatsApp, que é a ferramenta mais utilizada, que é o meu celular, tá? Ali é rápido, seja por telefone, mas se preferir mandar por e-mail, mandar pelo site, conhecer, né, os produtos por ali, fiquem à vontade. Eu acho que ele tem o site ali, né? sabaseguros.com.br. A pessoa localizando você pelo site fica mais fácil, né? Sim, pode entrar por ali, entre em contato, pode mandar pelo WhatsApp também, né? Pelo número do celular. Eu adorei aquela primeira imagem que apareceu aqui. Tinha uma frase bem bacana. A proteção para você, sua família, patrimônio e negócios. E nós somos mulheres de negócios. Exato. Então, nós precisamos ter essas coberturas. Exatamente, é uma variedade, né? E aí é o que a gente coloca ali de aproveitando a vida, né? Você aproveita a vida com tranquilidade, porque realmente você sabe que você vai ter um respaldo, sabe? Você está protegida, né? Que bom. Como a gente sai ali, né? Nossa, eu fico até mais leve, assim, ó. Só de pensar que tá tudo meu ali, ó. Residência, vida e tudo. Porque
como eu falei, né? Quando eu fiz o meu seguro de vida lá atrás, eu pensei só no EGA. E hoje tem a Teodora, né? Sim. Então eu tenho 2 crianças, né? Pra eu cuidar, pra eu alimentar, pra eu educar. Eu sei que você é mãe. Eu sei que Sim. quando você olha pra eles também, para as meninas, você também pensa da mesma forma. Sim, sim. Mas nós somos mulheres de negócio também, né? Então a gente precisa pensar na tranquilidade até dos nossos próprios negócios, né? Sim, sim, é conhecer. Conhecer e ver da sua necessidade, entende? Qual é a minha necessidade, né? A prioridade, a necessidade e tudo mais. Eu acho que é levar em consideração, nós autônomos, a gente tem que lembrar o que nos era imposto como desconto na CLT, que dava respaldo, porque as pessoas muito pensam, eu não quero sair, não quero deixar de ter carteira assinada, porque senão eu não vou ter meu FGTS, eu não vou ter meu INSS, mas você pode ter tudo isso, entendeu? Você pode ter tudo isso. Separa um valor que te dê isso, é para você, muito mais do que na CLT. Muito mais do que na CLT. Entendeu? E com a facilidade, como você falou, quando precisou, você pôde fazer. Na CLT, você não pode. Entendeu? Você não pode sacar INSS, você não pode nada. Então, assim, realmente, nós mulheres, a gente hoje, a gente faz parte de um mercado de trabalho, de uma vida diferenciada, que não era anos atrás, sabe? Então hoje a gente tem que pensar, como eu falei, o investimento. Eu tenho que começar a pensar melhor sobre como investir, não ficar tão conservadora, né? É um mundo que eu preciso conhecer melhor, um mar que eu preciso mergulhar. A mesma coisa é nesse sentido, a gente precisa abrir o nosso leque, porque a grande verdade é que nós mulheres, a gente abriu o leque, começou a ter muito mais responsabilidade do que antigamente. Então hoje a gente tem que pensar muito mais do que a gente pensava antigamente. Tem que sair, não é só o nosso trabalho. A gente tratou a residencial, a responsabilidade de procurar a Fernanda. Ela brilhantemente vai tirar todas as suas. Então não se acanhe. A Fernanda, espero nos próximos eventos presenciais. Sim, com certeza. Para que possa transferir todo o seu conhecimento dessa área de seguros para outras mulheres. Vai ser um prazer. Vamos disseminar o conhecimento entre as mulheres e garantir isso. que estejam todas seguras, suas famílias, seus negócios e suas vidas. É Fernanda, isso. Obrigada. Obrigada mesmo, de verdade, gente. Olha, trazer essa mulher hoje foi quase uma missão impossível, mas foi um risco que eu corri e eu trouxe, porque esse conhecimento é muito importante, de verdade. Muito obrigada, honrada por você ter vindo até aqui, ter aceitado o convite. Muito feliz por ter você aqui. Obrigada, a honra é minha. Prazer é meu.